O assunto agora aqui é coronavírus, né? Infelizmente está aí. Nós vamos conversar por telefone com a doutora Helena Sato, diretora de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de São Paulo, com exclusividade atende a Rádio Vanguarda. Doutora Helena, quantos casos suspeitos nós temos em São Paulo e quantos já confirmados, doutora Helena? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Neste momento, nós estamos com 176 casos suspeitos, 16 confirmados, sendo 15 na capital e 1 na Grande São Paulo. Então, este é o nosso quadro neste momento dos casos suspeitos em relação a coronavírus. Olha, há motivo de alarde e extrema preocupação diante dessa confirmação dos casos em São Paulo ou ainda não, doutora Helena? Não precisamos entrar em pânico, não é uma situação de alarde. Qual é o nosso principal papel? O que é importante que seja realizado? O que é importante que seja realizado é o seguinte, então o caso suspeito, então nós estamos trabalhando com a definição de caso suspeito, então uma pessoa de qualquer idade que apresente febre ou algum outro sintoma respiratório e que viajou nos últimos 14 dias para um destes países, onde estamos tendo a circulação do corona. Só para a gente relembrar o nosso ouvinte, hoje não é apenas a China, temos países também em vários continentes, tem chamado neste momento a atenção a Itália, não é? Então, primeiro, repetindo, então qual é o caso suspeito? Qual é um paciente suspeito? Uma pessoa de qualquer idade e que apresente febre, tosse ou outro sintoma respiratório e que nos últimos 14 dias passou por um destes locais onde está tendo a circulação do vírus. E aí, qual é a importância, E aí a importância da vigilância epidemiológica. O caso suspeito, as nossas equipes municipais vão no seu domicílio, vão realizar toda a entrevista e este caso suspeito será monitorado durante 14 dias, que é o período máximo de incubação, para avaliarmos qual o comportamento, como é que será a evolução deste paciente com essa suspeita. Nós estamos conversando com a doutora Helena Sato, diretora de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado de Saúde. É claro que o assunto é coronavírus. Explica um pouquinho pra gente, doutora Helena, quais são os principais sintomas do coronavírus? Os principais sinais e sintomas de uma pessoa infectada por este novo coronavírus, o Covid-19, febre, acompanhado de um ou mais sintomas respiratórios, com uma tosse e uma coriza nasal. Mas o mais importante, eu costumo dizer que as nossas mães estão acostumadas com este quadro de sinais e sintomas, crianças, principalmente crianças menores de 2 anos, volta e meia tem uma febre, poderão ter uma coriza nasal, então algumas mães nos perguntam, mas este quadro não se confunde, com o quadro de uma virose? Então, em algumas situações, principalmente a depender da idade, irá se confundir com uma virose que a gente já conhece. Mas qual é a grande diferença? E este é o nosso grande diferencial hoje para nós no estado de São Paulo. A pessoa, além de ter esse conjunto de sinais e sintomas, é fundamental que ele tenha viajado, hoje é uma lista de mais de 20 países, que ele tenha ido viajar, certo? Para um destes países onde está tendo a circulação deste novo coronavírus. Antes a gente falava bastante da China, tem se observado na China uma tendência de queda do número de casos, e aí quero ressaltar o exemplo da Itália, A Itália, nesses últimos dias, aí tem se observado um aumento de casos. Então, resumindo, para resumir, ao nosso ouvinte essa informação. Primeiro, então, qual é o caso suspeito de infecção pelo coronavírus? É uma pessoa de qualquer idade, com febre e outro sintoma respiratório como tosse ou coriza nasal, mas que tenha viajado, certo, nos últimos 14 dias para um desses países que hoje fazem parte da lista onde circula esse vírus, o coronavírus. Aparecendo os sintomas, o que se faz? O que já deve se fazer de imediato? A pessoa que apresenta esse conjunto de sinais e sintomas e que viajou nos últimos 14 dias para um desses países, nós temos solicitado o quê? Que procure um serviço médico, que poderá ser o seu médico, ou procurar uma unidade básica de saúde, certo? Ou para uma adequada avaliação,
e acompanhamento, e na suspeita será coletado o exame para posterior confirmação do caso. E a principal forma de prevenção, doutora Helena? A principal forma de prevenção, né? Então, é essa orientação. Os casos suspeitos de coronavírus, os casos suspeitos de coronavírus, eles estão em isolamento por 14 dias. Não é? Primeiro, é importante esclarecermos que de modo nenhum as viagens estão suspensas, né? As pessoas estão indo viajar e estão voltando desses locais. Então, qual a principal forma de prevenção? Né? Não apenas contra o coronavírus, como outros vírus respiratórios. Primeiro, lavagem das mãos, né? Nós falamos muito disso há 10 anos atrás. Ao chegar em casa, no seu ambiente de trabalho, lavar adequadamente as mãos com água e sabão ou com álcool gel, né? E ao tossir, ao espirrar, cobrir adequadamente a narina e a boca, certo? Porque com isso nós iremos aí reduzir, né, a liberação de gotículas que possam aí contaminar o meio ambiente. Então, são essas as medidas que temos hoje, certo? E a questão mais importante, não há necessidade de correria aos postos de saúde, aos serviços médicos. Sabemos muito bem que as viroses ocorrem no nosso meio, as mães que têm os seus filhos sabem disso, mas a definição de caso suspeito, repetindo, pessoa de qualquer idade com febre, tosse ou coriza nasal, mas que nos últimos 14 dias viajaram para um desses países, né? Basicamente hoje não é só a China, como o Japão, também países da Europa, onde são considerados países com circulação do vírus. Então, essa é a definição de caso. Então, não há necessidade de correria, não é? Ainda mais agora nesse período temos crianças com viroses, então viroses, que pessoas que não foram viajar não são casos suspeitos, né, de acordo com essa definição de caso, para infecção pelo coronavírus. Muita serenidade neste momento, certo? Qualquer dúvida, procure uma unidade de saúde para uma adequada orientação. Tá certo. Gostaríamos de agradecer imensamente a doutora Helena Sato, diretora de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado, dando uma aula de prevenção e cuidados com o Covid-19 ou coronavírus. Muito obrigado. Bom dia, doutora Helena. Ok, bom dia a todos os ouvintes e muito obrigada.